Então, primeiro, para poder definir essa reputação, você vai ter que definir o seu posicionamento, que é o nosso item 1.3. Mas o que é posicionamento? Posicionamento, na origem técnica da palavra, não é uma coisa só. Não é aquele documento que a consultoria de branding faz com missão, visão, valores, embora o documento da plataforma de marca ele coloque no papel posicionamento. Posicionamento é aquele loginho na cabeça. Loginho não, a imagem da marca, na cabeça do teu cliente. Então por que a gente investe tanto tempo e dinheiro para desenvolver um posicionamento no papel? Porque a gente precisa projetar o que a gente vai construir. Porque o segredo do posicionamento é você já tem um posicionamento se você tem uma empresa ou a sua marca pessoal. Seus clientes já te veem de uma determinada forma. Boa ou ruim, mesmo se boa, alinhado ou desalinhado do que seria o mais adequado para você vender mais e melhor. Então toda empresa tem um posicionamento, mesmo que desordenado, mesmo que errado. A questão é como é que a gente define o posicionamento correto no papel para construir a percepção adequada. E para isso a gente precisa de uma análise que obviamente é bastante profunda. A gente precisa entender o produto em si, o que a gente vende e olhar para ele de uma maneira que seja além do óbvio. Não pode ser só uma cadeira. Por que a gente vende uma cadeira? Qual é o propósito de vender uma cadeira? O que a nossa cadeira proporciona para o nosso público para além de um lugar para simplesmente sentar? Quem é o nosso público? Quem é que mais percebe valor dentro da nossa oferta? E aí a gente vai tentar entender quais são, primeiro, os diferenciais, sim, tangíveis, racionais, que levam a essa escolha. Mas não é só isso que está ali em jogo. Entra a marca, com todos os diferenciais intangíveis de personalidade, de cultura, de valores, de propósito, do escambau que você achar que é importante ter ali. E nessa interface com o produto, ele gera credibilidade para a sua oferta, e na interface com o público, gerando afinidade. Essa marca é como eu me identifico com ela, ou porque eu sou igual àquela marca, ou porque eu gostaria de ter um pouco dela. Esse é um pouco o segredinho da Harley Davidson, né? A Harley Davidson não vende para rebeldes, vende para pessoas reprimidas que gostariam de ter um lado mais rebelde. Os rebeldes em si são uma parcela muito pequena dos clientes da Harley Davidson em si. E tá tudo bem, a Harley Davidson é uma grande válvula de escape, de você viver a rebeldia que você não pôde ter na tua juventude, ou que o mundo hoje não te permite. E ela te vende não uma motocicleta, mas uma possibilidade de conexão com o lado seu, que talvez ou tenha sido perdido ao longo do tempo, ou foi excessivamente reprimido. É isso que a Harley Davidson te oferece. Obviamente é fácil quando a gente olha uma marca famosa compreender isso. É muito difícil quando a gente lida com pequenas, médias ou mesmo grandes empresas no Brasil, os segmentos industriais, poder entender essa conexão. Mas esse é o desafio de um estrategista de marca. Isso é o que torna o nosso trabalho tão difícil, mas tão importante assim. E aí você vai conseguir encontrar no meio disso tudo qual é a promessa da sua marca que você vai ter que levar para estabelecer a expectativa que você entrega. Lembrando que a concorrência está lá querendo pegar uma fatia do teu mercado também. Então esse foi o nosso primeiro tópico, que é o maior. Agora fica mais rápido. Item 2. Agora que eu já entendi o contexto, preciso definir uma promessa clara. Eu preciso entender o que a gente vende, para quem a gente vende, não é para todo mundo que pode comprar o teu produto ou serviço, é quem é o teu público ideal, aquele que mais provavelmente vai ver mais valor naquilo que você vende, ou que já vê mais valor naquilo que você vende, e entender quem você é como organização, como indivíduo, como pessoa, como marca. Isso é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque a gente tende a olhar superficialmente. Eu sou uma empresa de brand e o que eu vendo é posicionamento para empresas de médio a grande porte. Cara, você e todo mundo similar a você no mercado. Como é que a gente se diferencia? Como é que a gente se distancia? Porque o problema é que a gente não quer se definir, a gente não quer se posicionar. Porque a gente quer vender vários produtos, porque a gente percebe que tem uma oportunidade de ganho para vários públicos, sendo para cada um deles uma coisa diferente. Você não consegue sustentar. Tem uma frase da Maria Ross que é ótima. Quem quer ser tudo para todo mundo nunca vai ser nada para ninguém. É muito mais importante você ser muito relevante para um grupo pequeno de pessoas, que depois pode expandir, do que ser pouco relevante para todo mundo, num mercado onde existem inúmeros concorrentes mais adequados. Então, você, a sua marca, não é o produto que você vende, o serviço que você presta. Isso é todo mundo no teu mercado. Você é a sua cultura, seus valores, propósito, visão de mundo. Eu falo de propósito, mas eu tenho críticas ao mundo do propósito, tá? Então, sem exageros. É a personalidade, são outros fatores que vão
te distinguir, porque não é mais o que você faz, é o porquê você faz, é o como você faz, é o emocional e não só o racional. E isso, quando você compreende, vai te ajudar a definir um enquadramento que toca o emocional, que leva para aquela proposta de valor. Então são exemplos do livro da Maria Ross. Você é um designer gráfico ou alguém que ajuda o seu cliente a superar seus desafios de comunicação? É a mesma coisa, mas é diferente. Mas o meu favorito é o segundo exemplo. Você vende roupas para crianças e bebês ou você ajuda os papais e mamães do mundo a deixarem seus filhos mais estilosos? Cara, na hora que você entende que a tua missão é ajudar os pais e mães do mundo a deixarem seus filhos mais estilosos, fica muito mais claro, inclusive, qual é o tipo de expectativa, o tipo de conteúdo, o tipo de produto que você tem que vender, como é que você vai trabalhar nas redes sociais. Você é um designer de joias ou você é um criador de memórias, de heranças, de novas tradições, que dali para frente vão passar a fazer parte da história da sua família, de mãe para filha, de avó para neta. Tipo, o meme do shut up and take my money, porque, cara, eu não tô dando uma joia para minha esposa ou para minha filha, eu tô criando uma herança, eu tô começando uma tradição. O valor emocional que isso agrega é muito grande. Mais do que comprar, por exemplo, uma joia industrializada por aí. Então você precisa entender quem você é para poder definir esse enquadramento, esse conceito adequado de posicionamento. E com ele definido, fica mais fácil entender a promessa, a comunicação, o conteúdo e a entrega que você tem que fazer. A entrega de uma joia personalizada que passa a ser uma memória é diferente da entrega de uma joia qualquer. A entrega de uma loja que ajuda os papais, o atendimento como parte dessa entrega, a deixarem seus filhos mais estilosos, a experiência que você tem que criar é muito diferente de uma loja que só vende roupa para crianças e bebês. Tá? Então você tem que entender o que você realmente pode entregar para o seu público e redefinir. E aí construir essa promessa com texto, com conteúdo, com diferenciais claros. O problema é que muita gente pensa negócio só aqui e branding só desse lado. As duas coisas, se não andarem juntas, não funciona. E depois que isso tudo está definido, é tangibilizar. Ok, leva para identidade verbal, visual, rede social, comunicação, ponto de venda, conteúdo, dress code, não importa. Primeiro você define, depois você faz. Porque inclusive sair discutindo cada um desses itens na hora que você monta uma empresa é péssimo. Ah, eu gosto de amarelo e eu gosto de nomes em Tupi-Guarani. Pô, legal, pode ficar ótimo, mas pode ser uma droga para o teu projeto. Ah, odeio estrangeirismo. Eu também, mas pode ser o adequado para a sua marca. A gente tem que olhar no contexto do negócio, não no contexto da nossa pessoa. É simples, é só fazer isso. Obviamente, contém ironia, porque não é tão simples assim. O que leva a gente para o último item, que é o funil de marca. E aí eu sei que deve ter gente virando o olho para cima falando ai, mas o funil morreu. Foda-se. Tira as crianças da sala, foda-se. O funil é uma metáfora que ajuda a gente a compreender e alocar o nosso trabalho no processo. Se a pessoa hoje não é mais um funil, uma espiral, é uma trama, ou se ela sobe e desce nesse funil, não é o que interessa. O funil cria uma lógica que ajuda a gente a compreender a construção dos nossos esforços. Mesmo que esse cliente saia do nosso funil, vá para o do concorrente e depois volte. Ajuda a compreender como que a gente tem que orientar os nossos esforços de construção de marca em cada momento do jeito certo. Porque eu tenho que colocar aquela promessa na mente desse público. E é um público que tem muitas marcas, que nem sempre vai lembrar da gente quando precisa. Ele tem que lembrar. Se você é desconhecido, ou se você é conhecido, mas não é lembrado, toda a tua marca não faz sentido nenhum. Puxa, quero aquele jantar romântico e não lembrou do restaurante certo, ou daquele restaurante que você sempre passa indo de casa para o trabalho, chega numa data especial você não lembra, porque não está no teu hábito, é difícil quebrar isso, mas é o que a gente precisa começar a trabalhar. Então toda marca nasce no estado de desconhecimento. Teu cliente nem sabe que você existe. Ok, o primeiro passo é se fazer conhecer. Ah, mas eu fiz um monte de mídia e ninguém comprou. Claro que ninguém comprou, ele está só conhecendo. Ele de repente viu teu logo no feed, ele viu teu outdoor na paisagem, ele viu teu anúncio no elevador. Não importa, ele não vai comprar por conta daquilo. Você está começando a descobrir que você existe. Você está construindo alguma forma de visibilidade para que numa segunda, numa terceira exposição, você já não seja mais alguém completamente estranho para ele.
Depois você começa construindo nessa familiaridade, à medida que você vai aparecendo mais, vai despertando interesse, você cita uma informação, uma mensagem ou algo, opa, peraí, tem algo ali, mas ainda não tem a atenção completa do teu público, você está começando a despertar. Para daí, ok, né? Compreender que se nessa etapa você for igual a todo mundo, você vai parar aqui, você não vai chamar atenção de forma alguma. Se você diz a mesma coisa, parece igual a todo mundo, morreu, você não passa dessa etapa. À medida que a pessoa vai ganhando familiaridade, vai tendo uma exposição constante, você começa a gerar credibilidade. E aí você tem a oportunidade de começar a educar esse público, não só sobre o que você faz, mas sobre quem você é. Aí a diferenciação começa a ser estabelecida, a autoridade, e aí a gente entra num nível mais hardcore de preciso educar. Falar das dores do cliente, ativar as dores ou os prazeres, falar sobre como a gente resolve, né, apresentar o mix de produto, ele tem que saber tudo aquilo que você oferece, não só um produto principal. Claro, é mais fácil quando tem um principal, mas não só, porque você vai estar educando a criar aquela gavetinha de que quando ele precisar do que você oferece, a sua marca tem que ser lembrada. E aí vem o momento de o tempo todo você reforçar a lembrança, porque quando ele precisar, se você for esquecido, mesmo que ele te conheça e goste de você, morreu. É por isso que muitas mídias, de tempos em tempos, você está lá só para ser visto de novo. Não para gerar ainda uma conversão, mas para manter a lembrança ativa, manter essa presença e proximidade. E aí, por último, que vem a conversão, ou antepenúltimo, ou penúltimo, né? Aí, ok, aqui uma oferta, um gatilho pode fazer sentido, porque a primeira conversão é a mais difícil. Se você entregar, manter esse cliente é bem mais fácil. Tem um último nível, que é o relacionamento, mas ó, galera, na verdade o relacionamento aqui poderia abrir um outro funil inteiro enorme. Fica com um último pontinho, mas não quer dizer que ele seja menos importante. Para cada um, o tamanho dessas etapas do funil obviamente muda, mas é aqui no relacionamento que você tem geração de leads, de pessoas que vão ser indicadas, mas não vão comprar, mas ó, legal, bom saber que tem aquele lugar, que tem aquela marca, que tem aquele produto, que tem aquele restaurante. Alguns, pô, já vem por estado de credibilidade. Pô, se foi a Akira que me indicou, eu sei que é bom. Às vezes, o cara que nunca comprou te indica, porque ouviu falar, porque viu e achou legal. A gente indica coisas que a gente não comprou, mas que a gente achou diferentes e interessantes para os nossos amigos. E o tempo todo você vai alimentando esse topo do funil, e não só a revenda. Mas se você for só mais um, no meio disso tudo, esse processo vai travar, ele não vai funcionar. Porque se você vende a mesma coisa que o concorrente, fala a mesma coisa, se parece com ele, nada vai mudar. Então, mude o produto se você puder, ou enquadre ele, embale ele de uma forma diferente. Mude aquilo que você comunica. Encontre sua própria voz, sua própria mensagem, sua própria promessa, seu próprio jeito de comunicar. E resgate a sua própria identidade e transfira isso para tudo aquilo que é visual, que é perceptível, para poder quebrar essa barreira e para que alguém chegue na qualidade que no fundo você realmente tem, mas que até então não era percebido como valor. Por fim, 7 pontos para recordar aqui. Lembrem, custo é calculado, preço combinado, mas valor é sempre uma percepção. O valor é construído por diferenciação, percepção e posicionamento, que a gente tem que quebrar a lógica do mercado onde a gente se insere. Eu sei que é difícil, dá medo quebrar, mas é a única maneira da gente se destacar no mercado repleto de concorrentes, porque os diferenciais tradicionais hoje são o mínimo, são o básico que a gente tem que ter. Que reputação é alinhamento entre promessa e entrega, e é isso que a gente tem que trabalhar, definindo uma reputação única e que tudo que a gente faz gera um impacto positivo ou negativo, e mesmo positivo, alinhado ou desalinhado da sua marca, porque não basta ser diferente, é importante parecer diferente. E essa foi a minha primeira Masterclass aqui. Se quiser saber mais sobre a minha consultoria, entra no sebastiani.com.br. Se quiser conhecer mais sobre o universo de cursos de branding para você se aprofundar e ser um profissional nessa área e aprender processos e métodos que realmente funcionam, entre em brandster.com.br. Escute o nosso podcast, o Brandcast, acompanhe a gente nas redes sociais, porque é lá que você vai encontrar muito mais conteúdo gratuito de valor, como esse que você viu aqui dentro da eKite. Até a próxima!